Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IABcast, edição Comitê de Vídeo. Eu sou Renata Fernandes, vice-presidente do Comitê de Vídeo, e esse é o primeiro episódio de uma série que a gente está fazendo sobre hiperfragmentação no consumo de vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho da transformação no comportamento dos consumidores diante desse novo mundo. E para conversar um pouquinho com a gente está aqui com a Clotilde Pérez, professora de semiótica da ECA USP. Olá, Clotilde. Olá, Renata. Bom dia. É um prazer estar aqui com você e com todo o time do IAB. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a gente vai falar aqui nessa nossa série um pouquinho desse mundo em transformação, especialmente dessa fragmentação do consumo de vídeo, dessa abundância de novos conteúdos e como é que isso transforma a vida de nós consumidores, né, a vida dos produtores de conteúdo e, claro, a vida também das marcas e da publicidade que vem associada a todo esse universo. Recentemente, a Kantar publicou um estudo que mostrou que o brasileiro, em média, consome por dia 5 horas de televisão e mais 2 horas e 20, mais ou menos, de vídeos no celular. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, né, levando em conta de que um ser humano deveria dormir 8 horas por dia, a gente sabe que nem sempre é possível, especialmente nessa rotina aí das grandes cidades que a gente vem vivendo, mas vamos levar em conta aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que a gente deveria dormir ali 8 horas por dia. Isso dá mais ou menos que a cada 2 dias e meio, um pouquinho menos, a gente passa um dia inteiro consumindo vídeo, Clotilde. Diante desses dados impressionantes, né, aqui do consumidor brasileiro, dá pra gente dizer que hoje o consumo de vídeo é a principal forma de comunicação audiovisual, não só audiovisual, mas a principal forma de comunicação aqui no Brasil? Então, Renata, dá, né? Dá. Os dados estão dizendo, eu acho que é interessante a gente entender por quê, não é? Indiscutivelmente, vamos chamar a narrativa audiovisual, o vídeo, é a linguagem, é o formato assim, de eleição dos novos tempos. E por que no Brasil... Acho que isso que é interessante a gente falar um pouquinho. Por que no Brasil é tão potente? Porque a gente tem um apego, a gente tem um apreço, um apego à linguagem audiovisual. Porque a gente teve televisão muito cedo. Eu acho que é sempre bom a gente voltar um pouquinho na história, né? Uhum. A gente foi o país da América Latina que teve primeiro televisão, por N razões. E a televisão traz a linguagem audiovisual que já existia no cinema para a familiaridade do lar. E como a gente teve televisão muito cedo, a gente se desenvolve, né, muito afetivamente com esse formato. A gente tem, por isso que eu digo, tem apreço, tem apego, né, chega até uma idolatria pelo vídeo, pelo audiovisual. Isso é muito brasileiro. Não é? Acho que é interessante a gente entender a nossa própria história midiática. Por que a gente chega a 7 horas e 20 por dia de consumo de vídeo? É aquela relação de que a televisão sempre fez parte da família, né? A familiaridade, é isso. A gente tem uma familiaridade muito grande. Ela estava ali, linguagem. Ela estava ali na sala, mas às vezes passava ligada ali meio que para fazer uma companhia, como se fosse uma pessoa mesmo. E agora ela transborda, não é? Eu acho que a linguagem audiovisual é transbordante, não é? E aí, Clotilde, assim, nesse mundo, né, que a gente tem essa abundância de consumo de vídeo, que a gente saiu de um mundo onde a televisão sempre teve esse papel central, como você falou, né? Ela muitas vezes fazia a companhia, mas ela estava limitada ali um tempo que a gente passava em casa e a gente passou para um mundo onde você pode carregar o consumo de vídeo para onde você for, né? Então, isso significa que qualquer micromomento da sua vida ali, aquele momentinho que a gente tinha de espera, hoje em dia ele se transformou num momento de oportunidade de consumo de vídeo, de consumo de conteúdo. Nesse mundo hiperpopulado, né, hiperfragmentado, como a gente está trazendo aqui, dá para prestar atenção em tudo, mesmo que a gente está consumindo? Não, né? Não dá. Eu acho que é interessante a gente também se conectar um pouco à questão que você trouxe anteriormente, né, Renata? Porque o vídeo, por que ele é tão sedutor, né? Porque eu acho que ele tem essa potência da verossimilhança, né, que hoje, com toda a qualidade da captação, da imagem, a gente vê o detalhe, então isso é muito sedutor, a verossimilhança nua e crua, e ao mesmo tempo o mundo imaginário, pode tudo, não é? A linguagem, sei lá, audiovisual surrealista, ela pode tudo, né, muito imaginativa. Então, acho que tem esse lado que é muito atrativo, só que num consumo, né, absolutamente transbordante, acelerado, né, não dá para ter atenção. Por quê? Tanto do ponto de vista dos estudos da neurologia, ou sei lá, as principais teorias psicológicas, vão dizer que a nossa atenção é seletiva.
não é? A gente, até por uma questão de preservação da espécie, preservação da nossa condição, né, de saúde mental, a gente seleciona. Naturalmente é um processo seletivo. Então não dá para prestar atenção em tudo. Isso implica uma super, hiper concorrência, não é? Uhum. E assim, é claro que quem está produzindo conteúdo, né, independentemente se é uma pessoa, se é uma marca, se é um produtor tradicional de conteúdo, digamos assim, o que essa pessoa quer é ter um conteúdo bem sucedido, né? O que a gente chama ali de um conteúdo bem sucedido? Um conteúdo que gere conexão, que gere engajamento, que gere reverberação, que seja capaz de fazer o consumidor prestar atenção e, eventualmente, reter aquela mensagem, ou engajar, ou enfim, fazer algo a partir daquela mensagem. E aí, nesse mundo, né, em que a gente está ali brigando por atenção, né, na verdade, os produtores de conteúdo estão brigando por atenção, existe uma fórmula para a gente definir o sucesso, ou para a gente identificar, não, esse conteúdo aqui fez muito sucesso, esse conteúdo aqui não tanto. Antigamente era mais simples, né? Aí, obviamente, cada meio tinha o seu, a gente tinha pontos de audiência na televisão, quando a gente olhava para jornais e revistas era uma tiragem, filmes a gente contava espectadores. Só que hoje, nesse mundo hiperfragmentado, em que às vezes você tem até dificuldade de identificar um mesmo usuário, assim, existe uma fórmula para a gente medir se o conteúdo fez sucesso ou se o conteúdo não fez sucesso? Então, acho que tem as fórmulas que vão aí para as métricas, não é? Enfim, pode ser de engajamento, de views. Eu acho que essas todo mundo conhece, mas eu acho que o que é mais interessante a gente conseguir entender o que é relevante, né? O que é a afinidade, né? O que move as pessoas. Que eu acho que é essa associação que é o caminho para a mídia e para a gente pensar mídia, conteúdo em vídeo, audiovisual, que é um profundo conhecimento do humano. E parece uma coisa assim super ultrapassada, né? Mas não é, né? Porque as nossas identidades também estão fragmentadas. Então, aquela ideia de como uma mulher de 30, 40 anos, moradora de São Paulo, consumia, que era check, 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 você chegava fácil, hoje né? Quantas mulheres de 30, 40 anos tem em São Paulo com consumos completamente diferentes, né? Então, os parâmetros que a gente usava para a segmentação do passado, hoje, eles existem, não é que eles desapareceram, né? Mas a gente precisa de outras informações para entender os movimentos. Então, assim, se as identidades são plurais, os interesses, a construção das afinidades, do que é relevante para cada um, também é muito mais plural. Então, por um lado, acho que precisa ter um profundo conhecimento sobre o humano, do ponto de vista antropológico, filosófico, psicanalítico, cada vez mais, não é? Com uma profunda capacidade de análise dos dados, não é? Porque a parte do que a gente está vivendo, e uma parte importante, você falou aí, 7 horas e 20 só falando de vídeo, está, vamos chamar, nessa ambiência digital, não é? Então, eu preciso ter esses dois lados, não é? Quase que como uma associação quanti-quali, não é? Uhum. Então, os instrumentos quânticos estão aí, estão dados, vêm se aperfeiçoando. No entanto, ele não diz o porquê. Né? E até porque porque também é volátil. E de forma permanente eu preciso pesquisar isso. Porque, e aí que vai me dar a diferença. Porque os dados, de repente, eu pago, eu tenho os dados, por exemplo. Agora, o que sustenta esses dados, o que explica, né, a profundidade, o entendimento, é muito mais complexo. Portanto, também mais caro. Né? Uhum. O que eu quero dizer é que acho que é uma associação. Né? Se a gente pensar em um caminho de compreensão, é uma associação de um profundo conhecimento sobre as pessoas que a gente não pode negligenciar. E esse profundo conhecimento de forma permanente. Uhum. Né? Porque as nossas identidades são muito plurais e plurais e em trânsito. Né? Agora, Clotilde, você falou dessa coisa das identidades plurais que é interessante, né? O quanto que a gente está cada vez mais com identidades plurais. Aí uma dúvida que eu tenho hoje a gente consegue identificar melhor essas identidades plurais por vários motivos, né? Porque a gente tem mais meios de comunicação com o próprio consumidor e com a própria audiência, né? Antigamente a audiência era uma audiência muito receptiva, né? Hoje não, hoje você já tem meios e plataformas em que você consegue ouvir as respostas, digamos assim, muito mais facilmente e coletar, né, insumos, às vezes até em tempo real do que aquilo está acontecendo. Então,
Ou seja, hoje a gente consegue identificar melhor essas pluralidades ou realmente um mundo mais hiperfragmentado, que trouxe uma possibilidade maior de conteúdos, assuntos, identificações, deixou também essa pluralidade um pouco mais diversa, né? Ou seja, assim, a pluralidade sempre existiu, as pessoas sempre foram diferentes, né? Mas hoje a gente trabalha mais na individualidade porque as pessoas conseguem, de fato, reverberar melhor aquilo, ou porque a gente tem realmente construções individuais um pouco mais complexas e menos coletivas, digamos assim. Eu acho que são as duas coisas convivendo, né, Renata? Eu acho que é indiscutível que, quando a gente fala das identidades plurais em trânsito, é uma característica do contemporâneo, não é? A gente sempre foi diverso, só que a gente não se expressava dessa forma, não é? A gente tinha uma série de padrões e uma série de limites muito claros. Então, se a gente pegar décadas atrás, não precisa ir muitas décadas atrás, a gente tinha comportamentos muito mais segmentados. Então, assim, quem gostava, sei lá, do sertanejo não ouvia rock, não é? Hoje você transita do samba ao rock ao sertanejo, é a mesma pessoa. Estou só falando do ponto de vista de um consumo de lazer. Mas da mesma forma nas profissões, né? O cara que era engenheiro, ele ia ser engenheiro, né? Hoje ele é o engenheiro, ele é fotógrafo, ele é o produtor de conteúdo, né? Que a gente o tempo todo vem essa produtor de conteúdo. Ele transita pelas profissões, ele transita pelas áreas de lazer, ele transita pelas expressões da sua sexualidade. Então, assim, há mais formas de expressar a nossa multiplicidade que não existiam, né? Muito mais formas de expressar, e há também muito mais complexidade. Por isso que eu acho que são as duas coisas, não é? Tá muito mais complexo também identificar, não é? E conforme a gente vai avançando no consumo e na produção, nessa cena midiática também mais plural, a gente vê micros movimentos ali dentro. Então, se a gente pegar, sei lá, 2 décadas atrás, se você ia para as redes sociais, qual era o primeiro comportamento? Você colocava uma foto, não é? Então, estava lá. Minha página, Renata, está lá a sua foto. Qualquer um das redes. Hoje você vê tanto comportamentos onde Renata não põe uma foto, a Renata pode pôr uma televisãozinha. É a página da Renata, mas não tem a foto da Renata. Tem lá uma televisãozinha. Ou seja, algo que tem uma familiaridade com a sua trajetória, seu mundo do trabalho. Ou então tem uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, até a ocultação hoje é uma manifestação dentro de um espaço que era para total visibilidade. Uma forma de expressão. Uma forma de... eu quero ser oculto, eu quero ser anônimo dentro de um espaço onde o anonimato não era previsto. Não é? Então, assim, muito mais complexidade também. Não é? Então, acho que tem as duas coisas. Muito mais expressão, que a gente sempre foi múltiplo, sim, mas hoje eu tenho muito mais formas de expressar essa minha multiplicidade e a gente até incentivado. Se você chegar para alguém e falar assim, eu sou publicitária, a pessoa já fica pensando, tipo, e que mais o quê, né? Você é publicitário, e que mais? É pouco, né? Então, você ser uma coisa, hoje, é ultrapassado. Você precisa ser várias. Foi-se o tempo que dava para segmentar, por exemplo, por gênero, faixa etária e geolocalização. Geolocalização. Tudo isso tem sentido? Tem valor? Claro que sim. Só que eu preciso de muito mais informações se eu quiser, de fato, pensar num segmento, né, numa segmentação que faça sentido. Né? Legal. E assim, Clotilde, essa abundância que a gente tem hoje de conteúdo, né, que acabou gerando essa possibilidade de hiperfragmentação, ela vem também, eu acho que de um movimento de encurtamento, né? Ou seja, os formatos também ficaram mais curtos, então a gente tem aí todo o fenômeno de vídeos curtos, né? Que hoje você assiste ali, você tem ali todo um consumo e um hábito de consumo de vídeos de 10, 6 segundos, né? Você tem uma abundância também de produtores de conteúdo e dentro dos próprios conteúdos, da produção de conteúdo tradicional, digamos assim, você também passou a ter um encurtamento, né? Então, você tem mesmo os vídeos longos que eventualmente tinham tradições ali de durar 1 hora, agora a gente já vê que os vídeos, né, vão virando vídeos de 40 minutos, eventualmente de 20 minutos, né? Ou seja, você tem um encurtamento que, claro, nesse encurtamento sobra mais espaço para você consumir mais também. Mas isso trouxe também uma diminuição da capacidade que a gente tem de focar, né? Ou seja,
o ser humano atualmente foca menos do que o ser humano há 10 ou 20 anos atrás, e esse é um movimento que vai continuamente se acelerar, ou não necessariamente? Então, acho que sim, tá mais difícil focar. Assim, se a gente aumenta, porque o mundo contemporâneo acelerou, né? Se a gente pegar a história da mídia, é ótimo, né? Acho que é uma grande referência. Acelerou muito nas últimas décadas, né? Acho que a televisão, do cinema para a televisão, se a gente quiser, claro que não é um paralelo, né? E não é uma sequência tão precisa assim, mas com o digital acelerou muito, né? E a cada nova plataforma, novas ferramentas, a gente percebe que a aceleração continua, não é? Então, você acelera, você encurta, você diminui. Evidentemente, você vai ficar numa esfera, numa paisagem mais superficial, não é? Portanto, o foco é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Então, sim, é muito mais complicado você ter a atenção. Ter atenção, ter o foco, ter o tempo, não é? Porque do ponto de vista do nosso corpo biológico, eu sempre gosto de lembrar que a gente continua precisando de 9 meses para nascer, não é? Uhum. Então, a nossa estrutura biológica, a nossa estrutura cognitiva, claro que ela avançou, indiscutivelmente, né? Acho que a apreensão, não é, do mundo físico, né, dos dispositivos, tudo isso tem uma interferência no corpo biológico, sim, mas não nessa mesma aceleração da produção. Então, muito mais difícil hoje ter foco. Por isso que tanto se fala das questões ligadas à atenção. Como chamar a atenção, como reter a atenção. Porque sempre foi seletivo. Só que hoje a competição é muito maior, porque eu tenho um volume e eu tenho uma hierarquia muito grande, né? Não é mais hierárquico. Isso, depois disso, depois disso. É totalmente hierárquico. Fragmentado, né? Em jumps, né? Totalmente em jumps. Então, sim. E isso muda, você acha que isso muda também a forma como as pessoas se comunicam, né? Porque você, eventualmente, vai criando também novas formas de se comunicar, né? Assim, acho que a comunicação, ela é um movimento vivo, mas como é que a forma como você consome uma série de mensagens ou conteúdo também, no final das contas, muda a forma como as pessoas são ativamente na forma de se comunicar? Acho que totalmente, né? Muda totalmente. Muda do ponto de vista dos códigos até verbais, não é? Os encurtamentos das expressões, os encurtamentos dos nomes de marca, né? Tudo vai ficando menor. Mas muda trazendo linguagens ainda mais aceleradas. Se a gente pegar os emojis, as figurinhas, o que elas trazem, não é? Elas trazem toda uma dimensão de afeto, de colecionismo, né? Mas de rapidez. Botou o coração, já entendi. Botou a carinha feliz, ou a carinha já entendi. Então, é muito mais rápido que a linguagem verbal. Então, a gente vê, por exemplo, a linguagem verbal encurtando, mas convivendo com uma linguagem iconográfica, numa linguagem sonora, totalmente encurtada. Então, dois tracinhos virou uma outra coisa, não é? Ou seja, demanda também que a gente aprenda e compartilhe esses repertórios, porque assim, a gente só vai fazer parte aliás, comunicação, né, o comum, né, se eu consigo entender aquilo. Então, o tempo todo, né, quando a gente fala de geração, por exemplo, essa é uma questão, não é? Se a gente consegue continuar dialogando, né, com os super jovens. Eu, como professora, sinto isso todo dia. Sou professora há 30 anos. Imagino que eu já peguei de transformação, né? E eu tenho essa vantagem, porque eu estou no cotidiano com eles, né? Uhum. Então, eu vou também aprendendo as novas formas de linguagem. Então, eu ensinar e aprender é absolutamente permanente, né? Então, novas linguagens surgem, que aceleram o processo. E tem uma parte que não é só aceleração, que eu acho que é a universalização. Não é? A gente está um país grande, mais de 200 milhões de habitantes, 8 países no mundo falam a língua portuguesa, não é? Então é bastante. No entanto, se eu coloco uma carinha, todo mundo vai entender do que você falar, tô feliz, sorri, tô feliz, ria. Não, né? Então, assim, eu também tenho a questão da universalização que o digital trouxe. Por isso que os nossos memes são espetacularmente absorvidos mundo afora, não é? Acho que o meme da Nazaré é um dos mais interessantes, ou da Cuca. Mas, gente, como que as pessoas entendem a Cuca? Né? Quem não assistiu o Sítio Pica-Pau Amarelo, quem não assistiu a novela da Globo, mas sabe tudo dos nossos memes. Porque essa potência da linguagem visual, não é? E de ressignificar, né? Totalmente. E você tocou num ponto interessante, que é essa questão geracional, né? A gente está
A gente está num país que está ficando cada vez mais multigeracional e a gente tem lares multigeracionais, né? Porque temos uma população que está vivendo mais, né? Então a população é mais longeva. Ao mesmo tempo, do outro lado da pirâmide, né? A gente também tem jovens, né, que estão demorando mais a sair de casa. A gente tem uma situação econômica que hoje ela está mais espremida, né? Então hoje é mais comum no Brasil a gente ter lares multigeracionais, muitas vezes com 3, às vezes até 4 gerações morando na mesma casa, vivendo a mesma rotina, mas às vezes compartilhando hábitos e comunicações, digamos assim, diferentes, porque há uma diferença do ponto de vista da adoção da tecnologia e do uso da tecnologia, né? Às vezes não é nem da adoção, é da forma como a pessoa literalmente faz uso dessas transformações todas, tanto do ponto de vista de consumo, quanto do ponto de vista de comunicação também. Onde é que essas gerações se encontram? Assim, há um risco, na verdade, delas se desencontrarem nesse mundo que está ficando cada vez mais abundante de conteúdo, e aí não necessariamente você tem mais aqueles pontos de conexão. Como é que isso se dá? Tá. Eu vivo num lar multigeracional, não é? Então eu vivo isso cotidianamente, não é, Renata? Desafios e potencialidades, não é? Eu acho que um desafio é das próprias linguagens, né? Não é simples a gente, né, conseguir ter esse comum, né? Então, sei lá, o que o meu filho, né, consome é diferente do que eu consumo, que é diferente do que os meus pais consomem. E a gente, claro, busca compartilhar, mas sempre ali numa negociação, não é? E as questões próprias que sempre existiram das gerações. Isso aqui é coisa de velho, isso aqui é coisa de tio, né? Isso sempre existiu. E é bom que continue existindo, porque é esse movimento do tempo, não é? Da passagem do tempo, que é muito bom também na intergeração. Então, acho que tem o desafio da linguagem, do aprendizado permanente, mas tem coisas muito espetaculares, que o próprio convívio intergeracional te coloca na posição de saber que não era assim e que pode ser de outra forma. Uhum. Então, te coloca numa situação muito boa para todos da geração. Olha, eu só consumia desse jeito. Sei lá, meu pai assistindo a televisão, o jogo de futebol. Ele continua assistindo futebol sentadinho no sofá e feliz da vida. Coisa que o meu filho consome de outro jeito. Não é? Continua consumindo, mas consome ainda futebol. Ainda futebol, que também curte. Talvez mais fragmentado, né? Talvez melhores lances, mas vai ali, depois vai comentar e tal. Então, assim, é muito bom também esse convívio intergeracional, porque tem algo que une essas gerações, que é o audiovisual, que é o vídeo. Não é? Então, isso, assim, acho que é o nosso bálsamo, não é? Quando a gente pensa do ponto de vista audiovisual e no seu comitê de vídeo, acho que tem esse bálsamo, porque o que nos une? Todas essas gerações e todas as outras. É esse, vamos dizer, esse apego, esse apreço, essa familiaridade que nós temos com o vídeo. Não é? E isso é muito potente. E assim, todos esses formatos, né? Essa mudança de formato, linguagem que a gente vem falando muito aqui, ele também trouxe ali uma redefinição do que a gente pode configurar ou se apropriar como conteúdo, digamos assim, sim, né? Antigamente a gente tinha ali uma cadeia assim, mais simples. Então você tinha ali um conteúdo, vou chamar ali de um conteúdo profissional ou um conteúdo artístico. Você tinha um espaço muito bem delimitado do conteúdo de marca, que, né, quando a gente está falando da televisão ali era o intervalo comercial. Então, você tinha ali uma escassez do ponto de vista de produção e uma linearidade de uma fácil identificação do que é conteúdo. Cada um deles, né? Quando você vai para esse mundo multidistribuído, hiperfragmentado, o que a gente vê é que, às vezes, coisas do nosso cotidiano, né, que antigamente eram muito exclusivos da vida privada, né, passaram a também ser conteúdo e a dividir a nossa atenção, como a gente falou aqui, né, dividir o nosso espaço do consumo de vídeo com aqueles conteúdos que a gente estava acostumado, né, seja conteúdo dito profissional, digamos assim, seja conteúdo de marca. Nesse novo mundo, né, com essa abundância, esses novos formatos, essas novas linguagens, é possível a gente definir o que é conteúdo?
Então, a gente, claro que entra numa dicotomia. Se tudo é conteúdo, né? Se você não particulariza, vira um nada, né? Mas não indo por esse caminho, isso é um princípio, eu vou dizer que é um princípio semiótico, né? Todos os signos estão em movimento, estão em crescimento, inclusive os signos verbais, né? Então, o que, sei lá, se a gente pegar no passado o que era navegar, antes do digital, era navegar em meios líquidos, né? Depois a gente foi para o espaço, em 1969 a gente passou a navegar no espaço, hoje a gente navega no digital. Então, a mesma palavra, ela cresce. Inclusive, ela não perde a sua origem, a gente continua navegando, mas a gente navega em outros ambientes. Então, assim, esse é um exemplo muito simples desse crescimento sígnico. A palavra conteúdo teve uma explosão de crescimento. Assim como no exemplo do navegar, conteúdo não perdeu as suas origens, né, de pensar num conteúdo de qualidade, conteúdo que transforma, né, um conteúdo informativo, um conteúdo artístico, ou seja, com uma certa institucionalidade. Então, ou seja, tem um status essa palavra, né, conteúdo. Ela não perdeu. Agora, qualquer coisa pode ser conteúdo, né? Qual é o tipo de engajamento que ela traz? Pode. Né, o escovar o dente da manhã, ou ver as capivaras lá na USP, como eu te falei. Então, assim, qualquer coisa pode ser conteúdo. Acho que a gente tem que cuidar para não perder a especificidade do que é conteúdo, mas também não ter preconceito, porque, de fato, este assim, a palavra que está encapsulando uma diversidade muito maior de fenômenos. Que não existe hierarquização, necessariamente. Não necessariamente. É claro que vai ter momentos, por exemplo, de curadoria que isso aqui é, isso aqui não é. Para uma finalidade, não é? Assim, eu vejo isso quando eu falo com os alunos, não é assim? Onde você está fazendo estágio? Onde você está trabalhando? Muitos vão falar, estou fazendo conteúdo. Né? Como quase que assim, é uma profissão, né? O fazer conteúdo. E esta é uma realidade. Então, a gente também tem que cuidar, ou seja, entender que tem especificidades, mas que conteúdo hoje, de fato, abrange fenômenos que não existiam antes e que eles estão aí. E você acha que para ter conteúdo basta ter audiência ou não necessariamente? Tem essa institucionalização, mesmo que a gente, na verdade, não tenha ali uma instituição definindo o que é conteúdo, o que vai definir se aquilo é conteúdo ou não é uma audiência, ou digamos assim, alguém disposto a consumir ou ver aquilo? Então, por um lado, se a gente vai por aí, tem uma dimensão quase que moral, né? Toda vez que a gente vai julgar, tem uma dimensão que é muito complicada. Então, assim, fazer, isso daqui é transformador. Imagina eu como professora de uma universidade pública. Isso aqui é conteúdo, isso aqui não é. A tendência de a gente separar joio do trigo é enorme, não é? Mas eu acho que tem uma dimensão muito moral ali. Quem é que define o que é? Né? Quem está determinando o que é ou não é conteúdo? Não é? Então, acho que a gente deve fugir disso. Se a gente vai só, tem audiência, né? A gente já sabe qual que é o caminho. Eu acho que a gente está no momento de menos julgar e mais compreender as complexidades. Né? Acho que a gente deve evitar muito julgar. Porque a gente adora julgar, né? Porque o julgamento dá uma tranquilidade, né? Eu entendi, isso aqui não. A gente está sempre buscando essa estabilidade que eu digo da convicção, da crença. Então, agora eu já sei que isto não é. Mas, do ponto de vista dos lugares que a gente ocupa, estou falando, né, de você, de mim, das instituições que pensam mídia, a gente precisa evitar de julgar. Porque os engajamentos também são muito diversos. Né? Tem os micro-engajamentos que fazem sentido, não é? Naquele contexto, que pode ser muito bom. Né? Que nos escapam, e ok que nos escapem, não é? Mas que fazem sentido ali. Acho que a palavra fazer sentido, ela é muito melhor do que a gente definir o que é o que não é. Né? E nessa pluralidade, obviamente, você também abrange, porque o que faz sentido para um pode não fazer sentido para o outro. É muito mais complexo, mas também traz um conforto. Olha, isso aqui pode fazer sentido. Eu acho que a gente tem, no mundo contemporâneo, que o tempo todo evitar julgamentos. Porque a hora que você tem a profusão das identidades, as possibilidades mil de expressão, vai faltar possibilidade de você entender a complexidade. Vai faltar. Né? Eu vou dar conta até ali. Né? Acho que a gente nunca vivenciou tanto o sei que nada sei. Não é? E aí, Clotilde, nesse contexto hiperpopulado, como a gente está falando aqui, tudo pode ser conteúdo.
Existe um desafio do conteúdo de marca se diferenciar, digamos assim, porque é claro que a concorrência pela atenção ela é cada vez maior, né? E aí dentro desse mundo da publicidade, em que você também tem marcas que estão criando conteúdo com o objetivo de fazer conexão. Existe um caminho ou um desafio dos conteúdos de marca de se diferenciarem ali dentro desse mar de consumo de conteúdo que a gente está vendo no dia a dia? Acho que sim. Não é? É mais difícil, como você acabou de falar. Tanto pela atenção mais fragmentada, seletiva no seu limite, mas também tem oportunidades, não é? De expressão que não existiam antes. As formas de conexão no passado, a gente lá, peguei o que era um planejamento, né, um plano de mídia no passado, tinha algumas linhas, né? Hoje dá para a gente imaginar em linhas, ele já não é mais linha, ele é em rede, não é? Então, assim, se tem um desafio por um lado, mais competitivo, mais difícil, mais fragmentado, tem por outro uma imensa, né, uma criação imensa de possibilidades que não existiam antes. Então, como você falou, antes eu tinha o comercial de 30 segundos, eu tinha, né, uma campanha X que eu ia fazer ali de promoção na rua. Isso era tudo muito delimitado. Hoje, né, a jornada é gigantesca. Eu posso me conectar em qualquer momento, não é? Desde que eu conheça profundamente essas pessoas, desde que eu conheça profundamente seus quereres, seus desejos, e também que eu tenha uma potência de uma tecnologia que me dê condições de me conectar, né? Que é o que eu estou falando do antropotécnico. Então, acho que tem muitas dificuldades, mas também tem potencialidades, porque esse mundo cresceu, não é? E tem uma coisa que é o rompimento de formatos, né? Ou o rompimento, por um lado, o diálogo entre formatos, não é? Mesmo as experiências feitas, não é? Sei lá, se eu pegar conteúdos tradicionais de televisão que tinha, né? O conteúdo X, que eu posso falar, de uma telenovela e o comercial, né? Esses atravessamentos de um personagem que sai da telenovela e que vai fazer uma campanha publicitária à personagem, não mais à atriz. Não é? Ou seja, infinidade. Eu estou dando um exemplo de algo que era tradicional. Então, acho que tem muitas possibilidades, potencialidades, aberturas e rompe com a ideia de modelo. E essa conexão maior também pode trazer uma eficiência maior, né? Maior, porque, claro. no final das contas, não tem mais para o consumidor aquela diferenciação de eu estou consumindo conteúdo editorial ou eu estou consumindo conteúdo publicitário, né? Tem um borramento dessas fronteiras. Vira um grande consumo de conteúdo, tudo junto, ao mesmo tempo, e sem um juízo de valor sobre se uma coisa é melhor ou pior do que a outra. E eu acho que tem uma discussão também que dá, enfim, rende um outro podcast, não é? Que é esse universo do consumo, o quanto ele desenvolve as nossas sensibilidades, não é? Então, esse é um lado que eu posso dizer de uma super redenção da publicidade e do consumo. Hoje é a publicidade, o consumo, que tem a maior potência de desenvolvimento das nossas sensibilidades. E desejos. Está ali, não é? E eu acho que isso é absolutamente extraordinário. Claro que a gente vai depois fazer, né, todo o check de responsabilidade, ética, né, mas é o consumo hoje esse lugar. Porque não, se a gente olhar, era o lugar que as artes ocupavam. As artes, estou falando bem genericamente. Não é? E as artes contemporâneas, elas estão hoje muito voltadas para a dimensão do protesto, da denúncia, e ótimo que estejam, não é? Trazendo essa dimensão. Eu acabei de visitar a Bienal de Veneza, eu tinha visitado em 2019, que ela já era assim, a iminência de um problema, e aconteceu a Covid, agora ela está apocalíptica, não é? Então, as artes contemporâneas estão nesse lugar da denúncia, do ativismo, que é muito interessante. E claro que desenvolve as nossas sensibilidades num aspecto. Mas o consumo, a publicidade está desenvolvendo em tantos outros. E principalmente no Brasil, na América Latina, né, nos países mais chamados periféricos, o consumo tem um lugar muito central, porque, diferente da Europa, que pode fazer dia sem compras, porque é legal, né? No Brasil são 70 milhões de brasileiros todo dia sem compras, não é? Então, que lugar é esse que o consumo ocupa aqui? Que é totalmente diferente dos países desenvolvidos. Então, é muito central, né? A publicidade é muito central. E, Clotilde, nessa democratização, vamos dizer assim, né, tanto da produção de conteúdo quanto do consumo também, né,
E nessa abundância, eu já falei essa palavra várias vezes, mas é difícil a gente falar da hiperfragmentação sem, no final das contas, trazer ali um conceito de abundância mesmo. A gente tem um caminho também que não necessariamente a gente precisa classificar o que é conteúdo ou não, mas a gente viu um novo fenômeno, né, que vem surgindo, que ganhou aí o título de fake news, digamos assim, né, que é, no final das contas, a gente não ter ali uma clareza mais da realidade ou da verdade, que afeta muito a nossa vida cotidiana do ponto de vista de consumo. E quando a gente transfere isso para a marca, também, né? Ou seja, a gente tem ali um risco de associação. Então, brand safety, por exemplo, é um conceito que a gente vem trabalhando muito para como é que as marcas também trafegam num ambiente de segurança quando a gente fala nesse oceano de conteúdo em que a gente, de fato, tem conteúdo de todo tipo, né? Aí levando, obviamente, sem fazer, pode haver um juízo de valor sobre qualidade, como a gente falou, mas aqui a gente não está falando necessariamente da qualidade do conteúdo, mas sim de uma distância de um conteúdo que é verossímil de um conteúdo que não, né? Que está ali num aspecto de mentiroso. Como é que você vê essa dificuldade, né? Assim, esse é um problema novo, porque a gente está num nível de maturidade inicial. Esse é um problema que está intrínseco a essa nova realidade de uma abundância de conteúdo e de uma democratização de quem está produzindo conteúdo. Quando a gente olha para o futuro, para onde essa discussão deve evoluir um pouco? Tá. Eu acho, enfim, é um super desafio, né? Eu acho que é parte desse ambiente hiperconectado, onde, né, a produção e o consumo se expandiram, não é? Então, hoje é muito mais simples você produzir. Não é absolutamente novo o fake, né? E o fake news, se a gente quiser, não é isso. Mas a potência é muito nova, né? Nunca foi com esta potência que tem hoje. Eu gosto muito de um autor, do Máximo Leone, que ele fala do vírus, né? O fake como um vírus. E para um vírus a gente precisa de vacina, não é? Uhum. Esse é o caminho. Talvez a gente não tenha uma solução definitiva, porque é um vírus. Uhum. Não dá, talvez, para exterminar o vírus, não é? Mas eu preciso ter vacina, né? Então eu vou morrer. Então essa ideia do fake como um vírus, eu acho ela é muito potente. Por quê? Quais são as vacinas, então? Não é? Como é que eu consigo me prevenir? Eu acho que hoje passa por todas as instâncias. Tem uma instância federal, ou seja, de regulamentação, sim, né, por parte do governo, e é federal. Tem por parte das instituições e das marcas, porque claro que tem responsabilidade, mas tem por cada um de nós. Né? Não dá mais para a gente dizer é a coisa do governo, é a coisa da empresa, é a coisa da mídia, do veículo. Não. Acho que é realmente de todos. O que passa também por um entendimento dos quais são os códigos, quais são os sinais. Se a gente quiser trazer, a dicotomia é sempre muito complicada, né? Mas do que é verdadeiro, se eu quiser usar factual, como se fala muito no jornalismo, e daquilo que é falso, que é enganoso. Uhum. Há códigos possíveis que eu consiga rapidamente interpretar, que é toda a discussão que você faz hoje de trabalhar, inclusive na escola, desde as crianças, né? Que elas tenham ferramentas, que elas tenham repertórios para identificar, né? Quais são os sinais, né, que eu tenho do ponto de vista de linguagem verbal, do ponto de vista de cor, do ponto de vista de formato, do ponto de vista de incidência, do ponto de vista de ambiência, né? Os códigos, vamos dizer assim, do ambiente que aquilo chegou para mim, uhum. Né? Então, acho que a responsabilidade hoje é maior e mais diversa. Não dá para o indivíduo ficar no conforto que a regulamentação, né, federal vai resolver. Enfim, lá na Europa se fala a regulamentação europeia, né? Bom, sim, precisa das instituições, das marcas, mas precisa que a gente desenvolva mecanismos de identificação, né, dessa que às vezes está no limiar, mas às vezes não, às vezes é dramaticamente falso, não é? Uhum. E aquilo com consequências nefastas muitas vezes, uhum. Né? Então acho que amplia a responsabilidade. E do ponto de vista de marca, você falou, né? Na verdade há também uma responsabilidade da marca, mas de uma vigilância constante, imagino que por uma questão dupla, né? Primeiro porque obviamente a marca
ainda que não intencionalmente, pode acabar virando uma financiadora desse tipo de conteúdo, Claro. né? Porque a gente sabe que a produção de conteúdo, seja ele qualquer, tem um custo envolvido, às vezes um Claro. custo financeiro, um custo de tempo. Então, dependendo, se a marca não tiver essa atenção, ela acaba sendo uma financiadora desse movimento, digamos assim, mas também tem um risco para a própria marca, né? Para o dano daquela marca de estar associado reputação, a esse tipo de conteúdo. Então, as marcas também, de certa forma, esse deve ser um assunto central na discussão ali das suas estratégias de marca e associação de conteúdo. Não, super, super central. Porque tem assim, as marcas, acho que a gente pega o conceito de marca no passado, era muito, eu tenho uma marca e eu comunico a marca, né? Hoje a marca, ela tá nesse, vamos dizer assim, nessa cápsula que envolve as pessoas. A marca está numa dimensão muito relacional. Não é? Claro que você tem uma marca, você tem um registro de marca lá, no caso do Brasil, no NPI, tudo certo. No entanto, a gente sabe que o dia a dia se dá na relação. A marca é relacional. Então, você faz uma coisa, a comunidade de consumidores vai chiar, você vai rever. Não é? Então, assim, é minha, mas é sua também. Então, nessa dimensão relacional, ela se abriu. Teve que se abrir e era esse o caminho. Não é? Ao se abrir, aumenta o risco. Né? Aumenta o risco. Então, como você fala, o risco é duplo. Ela, claro, nos seus conteúdos próprios, né, precisa cuidar o tempo todo, mas também como ela é engajada e pode, como você falou, né, financiar uma fake news desastrosa. Né? Às vezes são coisas pequenas que se resolvem rapidamente, tira do ar, né? Tira da página. Há coisas que têm desdobramentos muito complicados. Então, assim, essa dimensão da segurança, hoje ela é muito mais central. Porque no passado você tinha muito mais controle. Na hora que você se abre na relação, tem o novo, tem o inusitado, tem aquele diferente que eu não conheço. Não é? E tem o que pode acontecer de uma forma desastrosa. Então, aumentou muito a segurança. Não é? Ou pelo menos tem que aumentar, tem que ter muito mais atenção a essa dimensão quando você está no diálogo, quando você está aberto. Diferente de quando você tem um controle muito seguro. Ainda pode acontecer problemas? Claro que sim, não é? Escapou ali alguma coisa. Mas a partir do momento que você está numa dimensão, numa ambiência relacional, é muito mais incerto. Acho que a incerteza talvez seja uma palavra boa para mostrar. A gente está num ambiente, as marcas são um ambiente muito mais incerto. Isso tem a ver com o tempo que a gente está lidando com essa hiperfragmentação e essa abundância de conteúdo, ou seja, a gente vai ganhar uma maturidade e isso vai ficando cada vez melhor, ou isso é intrínseco desse ambiente, toda vez que você tem realmente muito conteúdo, fica mais difícil ou necessário uma curadoria? Eu tendencialmente sou otimista, nesse caso não tanto, não é? Sabe por quê, Renata? Porque o digital, ele trouxe uma possibilidade de ocultação muito grande. Não é? Então, ocultação da fonte, você diz. Exato. Né? Então, vou pegar uma coisa muito simples. Eu falar, né, fazer uma crítica frontal, num diálogo, é muito mais duro, muito mais difícil do que eu fazer um comentário. Não é? Então, essa proteção, que tem um lado de proteção, né, que o digital trouxe, junto com esse empoderamento, eu acho que é bem complicado. Né? E eu não vejo que vai ter uma maturidade. Poderia existir, mas acho que ela ia demorar tanto, não é? Que aí precisa de dimensões de regulação, precisa de punição para casos criminosos. Não é? A sociedade vai se regular, mas eu acho que ela não chegou lá ainda. Entendi. Eu acho que tem aí mais sofrimento pela frente antes de chegar numa regulação. Eu acho que vai regular. Né? Que você está chamando de maturidade, que vai chegar numa... Mas não vai ser uma maturidade. A gente só pôs cinto quando teve multa. E a gente ia levar quanto tempo para a gente se conscientizar de que precisava usar cinto? 30 anos? Bom, botou a multa, na semana seguinte estava todo mundo usando cinto. Então, acho que a gente vai amadurecer. Mas podem ter aceleradores. Aceleradores, né? Precisa ter reguladores, aceleradores, sim.
E esse vai ser um problema que vai sempre existir. Porque, na verdade, claro. obviamente, vão ter pessoas mal intencionadas que vão usar esse anonimato da internet. E tem a má intenção e tem vários níveis, né? A desatenção, tem várias coisas aqui. A má intenção, né? O crime, a má intenção é gravíssimo. Mas tem coisas que, né, vão para um falseamento que não tem uma dimensão propriamente criminosa, mas te leva a um falseamento, né? Então tem um range aqui enorme. Então, acho que vai piorar ainda antes de ter melhorar. De uma estabilidade, né? Um amadurecimento. Entendi. E, Clotilde, falando ainda do futuro, né? Assim, continuando aí nesse nosso exercício de tentar prever o futuro, com a chegada da inteligência artificial, como é que deve ficar esse mundo, né? Assim, porque hoje a gente está vivendo esse contexto, a gente teve, como a gente falou bastante aqui, de uma democratização na produção, que acabou gerando um volume maior, a gente teve um encurtamento, que também acabou gerando mais tempo para que a gente consumisse mais. Mas hoje a gente está falando, bem ou mal, de uma limitação humana na produção da oferta, né? Quando a gente traz o componente da inteligência artificial, a gente vai para outras escalas de produção de conteúdo, né? Trazendo esse novo componente, como é que deve ficar esse mundo da hiperfragmentação de consumo de vídeo? Então, piora, né? Porque acho que você, na sua pergunta, tem também um conteúdo de resposta, não é? Porque aumenta as possibilidades, não é? Aumenta vertiginosamente. Quando fala, aumentou a possibilidade de produção de cada um de nós. Então, eu posso gravar um vídeo com meu celular e postar. Não é? Quando a IA é preparada, né, instrumentalizada para criar, não é um indivíduo criando um vídeo, né, colocando na internet, né? É 1 milhão. Então, o que eu vejo? Por um lado, potencialidades. Eu acho que a gente também não pode se fechar para um mundo só apocalíptico com a IA, porque, de fato, acho que há avanços em áreas sensíveis que vai encurtar. Então, sei lá, um algoritmo pode fazer combinações 1000 de uma droga e chegar muito mais rápido na solução de um medicamento, não é? Isso é extraordinário. Né? Que um humano ia, né, fazer as correlações ia demorar muito mais. Então, assim, tem muitas coisas interessantes. Mas, por outro, esse tamanho, essa monumentalidade como potência pode também ser desastrosa, não é? Porque se a gente está falando, está mais acelerada, está mais fragmentada, e você, né, você bota mais, né, intensidade, tem uma dimensão apocalíptica. O que me parece é que é um pouco do que a gente estava falando há pouco, não é? De regulamentação, de curadoria, de limites. Não é? Não de rotulagens, mas de alguns limites. De novo, tentando puxar aí para o otimismo, eu acho que a gente caminha um pouco para isso, não é? Para tentar estabelecer limites. Eu vejo isso, de novo, na sala de aula, nos trabalhos. Não, fez com o ChatGPT. Por enquanto, eu ainda consigo identificar. Algumas coisas pode ser interessante. Ele pode te dar um caminho. Mas não dá para você entregar um trabalho copia e cola que você pegou no ChatGPT. Quer dizer, qual que é o lugar desse processo de ensino-aprendizagem? Não é? Mas, de novo, eu acho que tem um lado também, né, Renata, que essa rapidez é interessante. O algoritmo está ficando mais inteligente porque tem mais volume, né? Porque como são correlações, eu aumentando o volume vai ficando melhor. Mas essa sensibilidade da complexidade do humano escapa às correlações, não é? Então, acho que aí também está um dado que, por enquanto, essa sensibilidade criativa e volátil do ser humano ainda escapa, né? Felizmente. Então, enfim, podemos dizer que talvez a gente tenha um aumento do volume, mas a necessidade da criatividade ainda está a salvo. Acho assim, ela está ficando, entre aspas, mais criativa, sim, mas eu acho que tem ali uma sensibilidade, porque a gente está em movimento também, né? Não é só o algoritmo que está crescendo, a gente está em super movimento, felizmente.
Que bom, Clotilde. Então, queria agradecer, super obrigada pela conversa. É um mundo complexo, como a gente trouxe aqui com alguns desafios, mas eu acho que certamente também, assim, fantástico, né? Assim, acho que podermos estar vivendo esse momento agora, eu acho também é um privilégio da gente poder estar acompanhando essas transformações todas. Renata, muito obrigada por estar aqui participando desse ABcast. Foi um prazer enorme e espero, enfim, que a gente continue nesse diálogo que é tão importante e ele tem que ser permanente, não é? Porque há muita complexidade. Muito obrigada. Obrigada a todos.